Ora viva, bem-vindos a mais um episódio do 3 Graus de Carequice. É um podcast feito por mim, André Oliveira, por Pedro Moura e por Gabriel Martins. Boa noite. Boa noite. Hoje cabe-me a mim a tarefa de trazer então o tema e hoje é um episódio um bocadinho pernicioso porque eu vou falar de livros, pelo menos eu vou falar de livros que fui eu que escrevi, porque o tema tem a ver com isto de desarrumar o tempo, a maneira como se conta a história. A cagunfa. Vou falar dos meus livros. Vou falar dos meus livros e vou ignorar tudo o resto. Não, porque assim posso falar um pouco quais é que foram as minhas intenções quando eu escrevi e porque é que eu fiz as coisas desta forma. E foi uma experiência interessante ir novamente à estante buscar os livros e revisitá-los, e alguns deles pareceram melhor da ideia que eu tinha e outros não me pareceram assim tão bem. Mas pronto, não é isso que interessa agora. É isto de desarrumar o tempo e como é que isso nos serve os nossos propósitos. Então vou começar por falar do Rock. Foi talvez o meu primeiro livro assim um bocadinho mais de fundo. Até esta altura só tinha escrito curtas de banda desenhada. E aqui, esta é uma história do... O Pedro já está a bolejar. Vai começar com a história antiga, vai começar com o Rock. Estava a dizer o título. Rock. Exato. Aqui há uma dificuldade, antes de qualquer coisa, que é, para mim, eu normalmente, na maior parte dos livros que escrevi, eu coloco sempre ou flashbacks, ou flash forwards, ou então ações paralelas ao tempo narrativo. Porque isto me ajuda a contar a história, porque me ajuda a aprofundar as personagens e porque nós temos uma questão que é, dificilmente nós fazemos livros em Portugal, por questões logísticas e questões de tempo e de obrigações, é muito difícil. Se não é muito fácil um argumentista às vezes escrever um livro de 300 páginas, 200 páginas, é muito complicado estar a pedir esse esforço por parte dos ilustradores fazerem livros muito, muito grandes. Temos que chegar ali muitas vezes temos que chegar a um consenso. E então a questão de às vezes desarrumar um bocadinho o tempo permite-nos contar uma história maior do que aquela que está nas páginas, porque há uma percepção mais vasta do tempo da história. Porque pronto, aqui não é só aquilo que vemos, é também aquilo que não vemos e acabamos por preencher os intervalos. Só que isto levanta questões, que é questões não só de raccord, ou questões de tentar que o leitor não se sinta perdido, porque de repente já está num tempo anterior. Eu nunca costumo colocar indicações de tempo, portanto, nunca faço caixas de texto a dizer há 2 anos atrás, nunca faço isso. Também nunca faço os balões de pensamento. Há coisas que eu não faço, não é porque sou contra, é porque não tenho isso em mim, não tenho essa maneira de contar as histórias que quero contar. Então, por exemplo, nós aqui no Rock, o que acontece, eu não sei se isto se vai ver bem, mas pronto, eu vou tentar narrar aquilo que acontece. O livro começa logo com um flashback, e o flashback está registado a nível gráfico com tons azuis, e é essa a diferença ao longo de todo o livro. O livro está colorido com estes tons mais terra, sépia, com algumas cores, algumas pequenas cores quentes. E depois, quando acontece qualquer coisa que não está no tempo da história, ou é um flashback, neste caso não há projeções para o futuro, mas há, portanto, momentos conceptuais. Por exemplo, isto é uma personagem que não consegue chorar, e depois no final, quando acontece um momento de ruptura emocional para ele, a maneira que me ocorreu, em vez de ter a personagem a chorar copiosamente, vinheta a vinheta, achei que era mais, na altura, pareceu-me a melhor solução, ter um marmoto e ter um momento de uma onda. Ou seja, isto é puramente a ideia que está aqui representada. Esta onda arrasta muitas das coisas que estavam presas passa a redundância, nesta prisão emocional dele, e portanto aqui as ondas vêm arrastar tudo aquilo que não o tinha feito chorar, mas que estava lá. Aqui, portanto, eu utilizei vários momentos de flashback ao longo da história,
me ajudou a ir justificando aquilo que ia acontecendo em relação àquilo que eu ia contando, sempre com estas tonalidades azuis para distinguir esta diferença. Mas aqui é um exemplo do desarrumar o tempo muito clássico, muito convencional, que é, estou a contar a história, de volta e meia há aqui umas coisas paralelas. Estou a contar a história, de volta e meia há uns flashbacks e não sei o quê. É uma coisa que vai acontecendo ao longo da história. No primeiro volta, eu digo primeiro porque o segundo já é uma realidade, embora ainda não tenha sido publicado, mas eu também já ando a dizer que o segundo é uma realidade há alguns anos, portanto qualquer dia chama-me mentiroso, mas não, o livro existe. No segundo volta, no primeiro volta, digo eu, há aqui um pequeno, eu só coloco um flashback, e esse flashback é colocado no final do livro, porque serve para justificar algumas coisas subtis ao longo do livro e serve é quase um teaser para o volume a seguir. E aqui, nós aqui não temos a cor para distinguir os tempos. Ao longo do livro temos sempre este tratamento, é um tratamento de branco, de cinza e do preto, e aqui temos quase uma espécie de uma layer mais riscada por cima do desenho. Foi uma opção do André, provavelmente em conjunto, o livro já foi feito há algum tempo, mas a ideia era, de facto, transmitir esta diferença de tempo e usar isto quase como um teaserzinho para... Um bocado como nos filmes, quando acontece o filme acaba, os créditos passam e depois há o Tony Stark que está a propor que eles se juntem todos, enfim. Depois, isto é uma colagem de pequenos exemplos e porque é que eu os usei. Aqui, no Vil, que foi um livro que nós já falámos aqui no episódio anterior, este livro está dividido em 4 capítulos, que têm a ver com 4 estados de alma, que era um bocado a minha construção de como é que esta personagem se tinha deixado adulterar, dado que era uma personagem boa e com valores. Está a haver aí violência numa das vossas casas. Eu estou só a avisar. Uma pausa. Sim. Vamos fazer uma magia aqui e voltamos. Pronto, houve aqui um pequeno problema, mas está solucionado. É o que dá fazer filmes em casa, fazer estas coisas em casa quando temos animais selvagens a correr de um lado para o outro. O Pedro está na Tanzânia neste momento para uma feira literária pronto, eu escolhi este momento em relação ao tempo. Pronto, isto não é nada de extremamente inovador, mas para mim fez-me sentido fazer isto nesta altura, que é, ao longo destes capítulos são levantadas algumas suspeitas e algumas questões em relação à Parreirinha, que era uma taberneira, trabalhava ali na zona de Campolide, tinha ali um negócio de pipa e alguidar, pipa e alguidar, acho eu, como eles lhes chamavam, e ela tem uma relação com o Diogo Alves e pronto, e muitos dizem que ela terá tido um papel importante para o adulterar. Agora, aqui no início do 4º capítulo, eu tento contar um bocadinho um bocado da história dela. E há aqui uma simetria, porque todos estes capítulos começam com uma prancha, com alguma coisa deitada no chão, neste caso. A primeira é um corpo de um cão, em que o Diogo Alves está fixamente a olhar para o corpo do cão. O segundo é um corpo de uma pessoa. O terceiro são umas ilustrações. E este quarto é a parreirinha que está no chão, mas aqui temos a inversão da timeline, ou seja, o que acontece ao longo da narrativa vemos o corpo ensanguentado, o sangue começa a descer, começa a vir para dentro do corpo outra vez, o corpo começa a ser içado em direção ao aqueduto, e depois vemos que ela e o marido na altura foram assaltados, ela foi violada, etc, etc. Portanto, aqui há uma inversão do tempo. Eu não senti necessidade de criar aqui uma diferenciação a nível gráfico, achei que não era necessário, achei que as pessoas iriam perceber, porque a narração não está escrita de trás para a frente, está escrita no sentido normal. Nós estamos a ver as coisas de trás para a frente e estamos a perceber, à medida que vamos contando a história, vamos percebendo o que é que aconteceu àquela personagem. Mas também foi mais do que um flashback convencional, fez-me sentido fazer
as coisas desta maneira. No meu último álbum, no Toti Negra, não há flashbacks. Aliás, nós percebemos a dada altura que grande parte do livro é um flashback, porque a dada altura, e este livro foi interessante em termos de exercício, porque alguns dos livros que eu escrevi foram escritos e depois foram passados ao ilustrador e eu acompanhei o processo. Este aqui foi um processo diferente, que é, eu escrevi uma parte, passei ao Bernardo para ele ir começando, e o livro sofreu alterações ao longo do processo. E eu estava a contar a história e a dada altura sentia impulsos para mudar um bocadinho o rumo dos acontecimentos. Foi um exercício um bocadinho mais orgânico e interessante para mim. E então, a dada altura, eu senti que precisava de fazer qualquer coisa inesperada. E o inesperado foi transportar para os tempos atuais, foi revelar que afinal o livro não se passa, nós não estamos a viver o tempo do livro, estamos a olhar para o passado. Portanto, o livro é uma história do passado. Aqui também há uma diferença de tons bastante mais subtil do que o Bernardo inventou. Portanto, nós vemos aqui uns tons um pouco mais avermelhados, tons um pouco mais escuros em relação àqueles que figuram no tempo atual. E acho que, pelo menos, não parece que tenha havido qualquer tipo de confusão, apesar de haver sempre ali. Eu gosto de colocar sempre uma espécie de simetrias no diálogo, ou algumas ligações no diálogo. Nota-se que há ali uma passagem de tempo. Depois, tenho só mais exemplos para não vos maçar mais, porque isto é um tema que me interessa. Porque gosto de ver a maneira como os outros argumentistas, os outros autores tratam estas diferenças temporais, a maneira como eles usam estas diferenças em prol e em favor da história que estão a contar. Esta foi No Lugar Maldito, que fiz com o João Sequeira. Os flashbacks estão lá, mas de uma forma diferente, que é talvez a participação visual que eu tive nas histórias, sem estar no backstage. Até hoje nunca tinha tido uma participação tão grande como esta, porque as entradas do diário que nós encontramos ao longo da história, cá está, isto é a minha letra. Eu procurei bastante pessoas que tivessem uma caligrafia que me servissem, não consegui encontrar. A minha também não me agrada por aí além, mas pronto, distinguia-se suficiente do trabalho do João para cumprir o meu propósito. Então o que acontece é que as personagens estão a ocupar uma casa velha, onde se passaram coisas, vão-se apercebendo daquilo que aconteceu e à medida que a história vai andando para a frente, vamos lendo passagens do diário de uma personagem que esteve naquela casa antes e que massacrou a família. Também esse episódio acontece numa curta que fiz com o Pepe Del Rey há uns anos atrás. E portanto aqui é interessante esta presença do tempo passado, mas sempre de uma forma que não tem nada a ver com a banda desenhada. São momentos de pausa em que nós vamos lendo o crescendo de loucura da personagem anterior e vamos criando paralelismos entre o crescendo também de loucura da personagem que nós estamos a acompanhar na nossa história. Portanto, isto mais do que parar a banda desenhada para contar outra história em banda desenhada no passado, fez-me um pouco mais de sentido. E para acabar, porque já vou longe e já vai longo este segmento, mas pronto, ao mesmo tempo me incomoda um bocadinho também estar aqui a bombardear com aquilo que fiz. Tenho bastante orgulho naquilo que fiz e gosto também de revisitar, porque é uma oportunidade de partilhar com vocês e com aqueles que quiserem ver o que é que esteve por trás da minha ideia. Há este livro também, que é um livro pequeno, que é o Crumbs, que é uma antologia de histórias de autores portugueses que aqui me levou ao Festival Thought Bubble de Leeds. E eu fiz a primeira história deste livro, chama-se Light Bearer, que eu fiz com o André Caetano, e aqui é uma vida inteira, imaginem, num minuto. Portanto, aqui a personagem tem 12 anos, logo a seguir tem 20. Porque eu acredito, apesar de acredito que chega um momento na vida em que se apercebe, eu abri os olhos, tinha 5 anos, voltei a fechar quando abri. Desculpem, esperem lá, isto foi mesmo. Mas não cortes outra vez, isto é muita graça. Pá.
isto vai tudo ficar. Magia. Voltamos. Bem, há aqui um problema com um dos gatos do Pedro que teve contacto com uma substância mutagénea e que neste momento estão a treinar com Não sei o que é que se passa hoje. as tartarugas. Bem, onde é que eu ia? Imagino que chega uma altura na vida em que nós temos a ideia que abrimos e fechamos os olhos 4 ou 5 vezes e de cada vez que o fizemos acordamos com mais 20 anos em cima. Eu pelo menos sinto isso aos 37, portanto eu acho que só tem tendência a piorar à medida que formos envelhecendo. E aqui é um bocado isso, isto vai avançando a passos largos, em que isto começa na realidade em sentido, não anda num sentido linear, ela é velha, depois é mais nova, depois tem um pouco mais de idade a seguir, enfim, mas é um pouco aquilo que as escolhas e aquilo que vai acontecendo na nossa vida e ligado às diferentes fases da vida e aos diferentes momentos, aquilo que nos acontece, aquilo que nos marcou até acabar, não é? Até acabar, na verdade acaba com o início. E pronto, e para acabar, desta vez é mesmo o último. Eu não tinha a certeza se ia falar sobre este livro, mas acho que é sempre, não sei se vou ter muito mais oportunidades para falar sobre este livro, que é o Milagreiro, e precisamente por uma parte de uma pessoa, de um amigo que nos deixou, que foi Ricardo Tércio, e já agora fica aqui a minha homenagem a ele, e muito obrigado mais uma vez, onde quer que ele esteja, por ter participado nisto. E na parte do Ricardo, que é a parte final, há aqui um momento, portanto esta história também não tem flashbacks, por acaso é das histórias mais lineares que eu escrevi, mas tem aqui um momento em que a personagem principal parte um vidro, e nos fragmentos do vidro mostramos uma série de episódios que não só que ajudam a colar o resto da história, a perceber algumas coisas, mas também algumas memórias que ela tinha associadas ao irmão que ela perde, e portanto aqui achei que era um momento forte, um momento importante para mostrar isso tudo, e que o Tércio representou na perfeição. E pronto, e desculpem esta maçada. É super original isso, de usar fragmentos para mostrar momentos diferentes. Mas o meu é anterior, meu menino. É anterior. Como é que sabes que é anterior? Já tinhas isso escrito, estava num cofre da Suíça. Mas pronto, é assim, nós temos sempre, à medida, quando estamos a escrever um livro, não é? Ou a escrever uma história, temos sempre estes desafios e é um pouco as escolhas na altura, podemos ir para uns lados ou podemos ir para outros. Estas foram as escolhas que eu fiz, mas estou sempre muito atento às formas criativas como os argumentistas contam as suas histórias e lá está, aquilo que eu disse no início, as tornam maiores do que contar apenas uma narrativa do ponto A ao ponto B, as tornam maiores porque criam uma espécie de mitologia, que criam mais histórias paralelas contadas noutros sítios com outras personagens. E pronto, vou-me calar. Obrigado por terem ouvido. Bom, foi mais um programa. Só estava a pensar no mesmo. Eu, como disse antes de começarmos o programa, eu, se calhar agora num primeiro momento, vou mesmo assumir, digamos, o papel de professorzinho, porque isto é uma coisa basilar, muito fundamental, quando se está a estudar narrativa, ou narratologia, ou ciências literárias, ou chamem o que quiserem, mas uma das coisas que se estuda é precisamente analisar esta categoria do tempo. Como é que nós podemos pensar sobre o tempo quando estamos a olhar para uma história? E indo, lá está, a lições fundamentais, posso dizer mesmo o nome da pessoa que começou esta discussão, que é o Gérard Genette, mas obviamente que depois aparecerão outros autores. Ele, de certa forma, fala de três polos, ou três polos de pensar o tempo, que é a ordem,
a frequência e a duração. A ordem é fácil de entender, que é aquilo que estás a falar sobretudo, que é, existem os eventos têm uma cronologia, portanto os eventos acontecem, são causa-consequência no mundo real, digamos assim, ou pelo menos no mundo diegético. Partimos do pressuposto que as coisas acontecem de uma forma cronológica, dentro de um universo lógico, que está dependente dos ditames do tempo, e tem uma ordem. Mas isso é, digamos, a história, a diegese. Mas quando contamos a história, quando construímos a narrativa, estamos a utilizar um texto qualquer. A palavra texto vem de tecer, um tecido. Ora, nós tecemos as coisas de várias maneiras e podemos tecer as coisas com ordens distintas. Ou seja, podemos começar, digamos, apesar de sabermos que este evento é antes deste outro, eu posso inverter a ordem com que conto esta história. Isto é uma coisa super básica. E isto é algo que está na origem da literatura, já existia na literatura oral, existe até na própria linguagem que utilizamos todos os dias, mas no início da literatura ocidental nós temos isso com uma fórmula clássica, épica, que é o in media res, não é? Que é começar no meio da ação. Portanto, os Lusíadas, a Ilíada, a Odisseia, começam sempre já no meio de uma ação qualquer. E normalmente o que acontece nessas histórias é que as personagens já estão a fazer qualquer coisa e num determinado momento vão encontrar alguém. Dialogam com essa pessoa e essa pessoa pergunta: como é que chegaste aqui? E ele diz: eu vou-te contar como é que eu cheguei aqui. E então temos finalmente a analepse que vai começar antes da história ter começado até chegarmos ao ponto de onde partimos. E depois disso podemos continuar para a frente. Portanto, isto é uma estrutura clássica. Depois temos, como eu disse, há ainda o polo da frequência, ou seja, quantas vezes é que pode surgir o mesmo acontecimento. Isso é outra discussão, mas haveria, por exemplo, apenas como ilustração um exemplo, porque isto na banda desenhada nós podíamos ir buscar tantos exemplos, que não saímos daqui. Mas é o Marcelo Quintanilha, que é um autor que utiliza particularmente a ideia de fragmentar o tempo em fatias cada vez mais pequenas, com vinhetas, e as próprias vinhetas muitas vezes são enquadradas cada vez de uma forma mais pequena, repetindo as cenas, precisamente para aumentar a expectativa ou a atenção de uma coisa só, como por exemplo eu não quero misturar os livros, mas vou fazê-lo, não é? Não vou atrever, mas há um livro dele que tem uma cena que é uma porta que vai fechar, e essa porta demora, ou seja, nós estamos sistematicamente a ver a porta quase a fechar, vamos ver outros eventos, e até a porta fechar passaram-se 50 páginas, e até essa porta fechar mesmo. Portanto, isso tem a ver com a frequência. E finalmente temos a duração, que é quanto tempo é que demora. Normalmente, a banda desenhada, isto não é verdade, mas temos uma duração normal, porque há diálogos, ou seja, a banda desenhada tem um grande problema, ou uma grande magia, porque um desenho é parado. Muitas vezes nós até vemos uma pessoa com uma expressão qualquer e um balão, mas o balão demora muito mais tempo do que aquela expressão que está ali congelada. Bom, a duração tem a ver com se o tempo da história e o tempo da narrativa são iguais, que é o que acontece com os diálogos, ou se bem pelo contrário, há uma grande passagem, como uma elipse, não é? Um salto no tempo, e tu, André, falaste aí de vários momentos em que há claramente elipses, saltos no tempo, não é? E, por exemplo, eu só discordaria talvez com uma coisa que tu disseste há pouco sobre o Totinegra, porque tu disseste que o Totinegra há aquele salto em que a personagem principal ganha barba, fica mais velho, não é? Portanto, visualmente nós percebemos que é isso, e tu disseste, percebemos agora que afinal estávamos no passado. Eu tinha que ler o livro outra vez agora, e podes-me corrigir, mas o livro, esse é o único salto que há, correto? Ou seja, nós anteriormente nunca vimos a personagem mais velha. Portanto, eu não diria que, nós agora descobrimos que afinal estávamos a ver um flashback. Não há flashback nenhum. Tu começaste a história num momento e aí há um salto do tempo. Nada mais. Há uma elipse. Ou mas, seja... entretanto, desculpa lá, deixa-me fazer uma coisa. Portanto, também isso não é verdade, porque o livro começa com uma narração, pressupõe que há alguém a contar algo que se passou no passado.
Portanto, também esqueçam. Ok. Então, de facto, tens razão. Eu já não me lembrava disso. Ou seja, porque a voz da narração está ancorada no presente. Mas só vamos perceber isso nesse momento que tu estás a dizer. Sim. Pronto, sim, então é mais complexo do que eu estava a pensar. Não invalidava que fizesse essa elipse. Claro. Lá está. Por estas e por outras, é que eu sou muito chato quando as pessoas falam sobre crítica e análise. É preciso mesmo analisar, não basta dizer, isto é assim. Não, é preciso ver como é que está a funcionar naquele momento. Portanto, desculpa, porque eu não me lembrava disso e queria... isso que estavas a dizer era interessante. Bom, portanto, olhar para o tempo é uma coisa importante. E muitas vezes o que tu disseste é muito acertado, não tinha pensado disso dessa maneira, que é uma boa maneira de gerir uma duração ou uma cronologia muito maior daquela que nós conseguiríamos colocar se tivéssemos um ritmo, lá está, mais arrumado, mais linear. Ou seja, se eu quisesse de facto demonstrar, não é fácil. Enquanto que se eu colocar apenas uma ou duas vinhetas que apontem para um tempo passado, por exemplo, realmente é verdade, traz muito sumo dessa biografia sem precisar de explicar muita coisa. E eu penso, é óbvio que eu podia olhar para histórias mais curtas, mas a verdade é que quando uma pessoa tem a oportunidade de fazer um livro maior, procura estruturas mais complexas e, de facto, o regresso está julgo eu, com essas cenas. Uma das páginas que ainda hoje continuo a gostar mais é, obviamente, o momento em que a Madalena entra na casa da avó já depois de regressar. Aliás, esta própria ideia de regressar ao sítio da infância é, em si, uma estrutura recorrente em muitas histórias, mas a maneira de nós vermos essas memórias a assaltá-la, digamos assim, foi feita com esta imagem, que temos a cozinha inteira e vinhetas flutuantes apontando para momentos diferentes do tempo. Uhum. E isso é uma coisa, nós não, se calhar estamos mais a falar do passado, tu chegaste a falar do futuro, eu se calhar já voltava à questão do futuro, para deixar o Gabriel falar. Eu só queria lembrar de mais de uma coisa, que é uma das cenas mais fantásticas que eu já vi em toda a minha leitura de banda desenhada, ou seja, todos os 17 livros que eu li de banda desenhada, que me permite dizer quais são os melhores 5, é um livro obscuro chamado Watchmen, não sei se já ouviram falar. É um clichê buscar esse livro, mas não sei se recordam de uma cena que é quando o psicólogo está a entrevistar o Rorschach e está a mostrar-lhe as cartas de Rorschach. Eu tenho a imagem aqui aberta, portanto estou a descrevê-la, mas lembro que é uma página que eu utilizo muito em aulas. E há um momento em que o médico pergunta, o psicólogo pergunta, o que é que tu vês? E nós vemos uma vinheta, no meio daquela grelha de 9, uma vinheta com a cabeça de um cão, de um pastor alemão aberto. E depois voltamos ao rosto do Rorschach e ele diz, uma linda borboleta. O que é fantástico nesse salto é que não é apenas uma questão de tempo, é uma questão também de focalização. Ou seja, nós naquele momento, estamos a ler com atenção, percebemos, porque não é um salto no tempo somente de um narrador externo, porque que é uma coisa que nós podemos fazer. Ok, temos acesso, fazemos um flashback e estamos a ver as coisas, mas a quem é que pertence esta perspectiva do passado? É o narrador externo. Portanto, não há uma implicação emocional nem nada com isso. Neste caso, ou seja, este cão, nós sabemos, é visto é lembrado pelo, ou seja, é uma memória dele, não é de mais ninguém, é super privada. E esse salto é mesmo absolutamente fantástico e que não é explicado, só é explicado mais tarde. O que torna uma coisa interessante, que é um flashback que também vai ter um valor, de certa forma, de flash forward, no sentido em que é explicado mais tarde. Portanto, é uma estrutura temporal. Aliás, o Watchmen é esse o tema, não é? O tempo. É por isso que é interessante ir buscar esse exemplo clássico. Eu tenho mais uma coisa a dizer sobre a relação entre passado e futuro, mas já lá vamos. Agora vamos estar em silêncio, que é para não quebrarmos o som a Gabriel. O Gabriel está com questões técnicas. Pronto, peço desculpa.
por causa disso é que agora até sinto um peso muito maior, não me devias ter lembrado. Em relação ao Watchmen, só aqui armar-me um bocado, de certa forma, que é precisamente esse tipo de pormenores que tu acabaste de escrever, Pedro, que eu acho que tornam o livro tão bom e o filme tão medíocre. Porque o filme muitas vezes é dito como aquilo. Eles pegaram na BD e fizeram o filme, é igual, é o storyboard, mas falta toda isso que tu acabaste de escrever e a importância que essas cenas têm e como jogam na história, fazem com que aquilo para mim não funcione tão bem. E o tempo no livro, pegando também no Dr. Manhattan, é interessante a forma como o Alan Moore, estás a ver, agora estou sempre a pensar que tenho cortes, mas como o Alan Moore pegou nessa personagem e a fez apreender o tempo, que é complicado, não é? Porque ela, de certa forma, vive o tempo ao mesmo tempo. Ele consegue dizer, mas no entanto não consegue fazer modificações nenhumas do género. Eu sei o futuro, mas é como se eu estivesse a viver o futuro agora, portanto eu não consigo mudar as coisas agora para mudar o futuro. E ele aí aborda o tempo, agora não queria entrar tanto numa questão mais científica para não fugir ao tema, mas é um desafio narrativo escrever aquela personagem, acho eu, muito grande, desta forma, e que também é um ponto interessante no tempo. Agora, com o Watchmen, perdi-me, que eu estava aqui prontíssimo para começar com... Isto é como quando se agita um brinquedo Exatamente. Okay. Já sei. Então é assim, portanto, foi uma coisa que também disseste, André, que eu acho que acaba para quem escreve PD, quem escreve histórias a dada altura, acaba por ter que tomar algumas decisões e pesar as consequências dessas. E em relação à forma como se aborda, podia ser outras coisas, mas focando-nos no tempo, na questão do flash forward, do flashback, tu estavas a dizer não costumas usar ou nunca usaste sequer aquilo há 2 anos atrás, agosto de 1714, porque realmente... Acho que é um erro, não é? Não se diz há 2 anos atrás, mas já me chamaram a atenção. É há 2 anos. Ou dizes ou há 2 anos ou 2 anos atrás, mas é típico. Okay. É que há pouco tempo fui apanhado numa dessas, sim. Portanto, nunca mais me esqueço. Também não se diz há pouco tempo, não, diz. Mas o que eu queria dizer é, realmente tu espetares a data, não quer dizer que em algumas histórias não faça sentido, atenção, mas da maneira que, falando agora, escrevendo um livro, qualquer coisa, parece uma forma menos elegante e realmente tu podes usar outras estratégias na banda desenhada, nomeadamente a forma como usas o desenho ou a cor, não é? Não tem que ser o desenho, pode ser a própria cor, como no Totinegra que tu falaste no presente ou se quiseres no futuro umas cores mais negras e o espectador consegue decifrar. E era este tipo de decisão que eu queria dizer, que é até um ponto, não é? Temos que decidir quão óbvios estamos a ser, não é? E se formos demais, o leitor vai dizer sim, ainda não tinha percebido, obrigado, não é? Porque às vezes irrita, não é? Quando te espelham e explicam as coisas vezes sem conta. Parece que estamos a tratar o leitor como totó. E outras vezes estás a puxar tanto para a frente com alguma coisa tão arriscada que podes efetivamente correr o risco de que o leitor não apanhe. E é preciso arranjar, acho eu, esse equilíbrio. E às vezes essas decisões nem sempre são as certas, atenção, nem sempre são as mais corretas, mas há esse tipo de pensamento que eu queria estar aqui a salientar, que é, efetivamente, nós pensamos nisto, as pessoas pensam nisto, que é qual é a melhor forma e qual é a forma interessante. Eu não tenho aqui nenhum livro para mostrar, eu também não tenho, eu publiquei muito pouco e fiz assim, só escrevi algumas coisas mais num tom amador. Mas lembro-me que numa história que tenho na gaveta, deparei-me precisamente com essa questão e não sei se foi uma boa ideia, mas na altura o que eu fiz foi num jornal. O jornal tinha a data, efetivamente, dentro do desenho. Mas era uma coisa que podia passar muito despercebida. Como eu nunca cheguei a ter aquilo em desenhos, nunca cheguei a ver como é que funcionava ou se poderia usar por outra estratégia. Mas pronto, lembraste-me isso. Outra coisa que vos gostava de perguntar, um pequenino à parte no tema, foi quando falaste nos balões do pensamento. E isso é giro, que foi uma coisa que eu já reparei. Vocês conseguem-me ouvir? Sim. Apareceu aqui no telemóvel ligação fraca e pronto. Não, Mas pronto. ótimo. Okay, ótimo.
que agora, vou dizer numa banda desenhada mais madura, mais adulta, não é? Porque nós aprendemos, acho que toda a gente quando aprende banda desenhada ou começa a conhecer Gabriel, banda desculpa, desenhada. deixa-me interromper, deixa-me só dizer o seguinte, se calhar era um juízo de valor da aplicação, a dizer que aquilo que tu vais dizer tem uma ligação fraca ao tema do... Se calhar não é uma questão técnica, se calhar é um juízo de valor. Estou só, pronto. Sim, não, é algo que eu tenho algum interesse em vos perguntar, pode não ser nada de especial, mas quando nós aprendemos a ler banda desenhada ou aprendemos sobre banda desenhada, sabemos os balões, não é? O balão de pensamento como é que é, a sussurrar, se quiseres gritar, consegues transmitir essas sensações e se fores dar formações de banda desenhada, principalmente se fores dar a miúdos, normalmente é uma das partes que eles acham mais graça, é precisamente este tipo de coisas. Numa banda desenhada mais adulta, não quer dizer que um adulto não possa usar, depende sempre do tipo de história que estamos a contar, da intenção que temos. Mas falando assim de uma forma genérica sobre a banda desenhada mais madura e adulta, a verdade é que os balões de pensamento desapareceram. Tu não vês, foram todos substituídos pelo retângulo. Sim. E tu percebes que é o narrador, neste caso será o próprio personagem, no caso em que eu estou a descrever. Vocês sabem porque é que isto aconteceu? É uma questão estética, foi uma questão mais elegante, lá está, mais funcional, porque tu precisamente eu não te imagino a usar um balão de pensamento no teu livro, a não ser que vais buscar uma coisa mais a razão foi que em fevereiro de 1978 a Guilda... Não, ouve lá, essa questão é apenas uma questão técnica e estética. De facto, estética, o balão de pensamento desapareceu e foi substituído pela legenda da narração, que muitas vezes é o pensamento da personagem. Claro que nós temos que ver o tipo de história, mas eu não acho que seja necessariamente uma coisa... O meu problema é as pessoas verem isto de uma forma ahistórica, ou seja... Vêem o balão de pensamento como algo, digamos, antiquado, tal como, por exemplo, a data, como o André diz, a data do sítio, a data dos acontecimentos, mas isso depende do contexto. Ou seja, eu, por exemplo, eu ainda hoje adoro uma coisa que é péssima, que era uma vez o homem, que tinha um relógio com uns olhinhos e o ano a correr, e adoro aquele objeto. E já fiz uma história em que até usava uma coisa dessas de propósito, como piada à volta disso. Agora, esse tipo de sofisticação, isso é uma coisa que se podia estender a todas as artes. A dança, a música, o cinema, em que existe um determinado momento em que há um tipo de mecanismo que é utilizado e que, a partir de um determinado momento, deixa-se de utilizar. Basta pensar nisto. Tu agora acabaste de dizer que pode-se falar do tempo mostrando cores. Mas, com todo o respeito para quem utiliza isso, o André deu um exemplo, mas eu também posso dizer que isso é uma utilização demasiado telegrafada, não é? Isso é o mesmo que... Eu lembro-me, por acaso, de uma coisa... E ver aqueles efeitos... Que era uma coisa, vamos dizer, isso são maus filtros. Não, porque existem exemplos de cinema que utilizavam essas estratégias, ou na banda desenhada... as molduras, em vez de serem retas, serem recortadas ou não sei o quê, e que funcionaram. A questão é o próprio público que se habitua tanto a determinadas estruturas que já não precisa de ser explicado. Portanto, eu, por exemplo, sou adepto de, em textos mais sofisticados, se assim quiseres, as passagens do tempo não serem assinaladas. Por exemplo, aquilo que o André mostrou de vermos a personagem jovem e depois a adulta com barba, não é assim tão subtil como isso dentro daquele contexto, mas eu também não estou a dizer que grande porcaria, está mal utilizado. Não, é uma estratégia visual em que a pessoa fica desarrumada, mas rapidamente encontra o seu eixo. Agora, claro, pode haver um grau de maior ou menor junção desses eixos para a pessoa não ficar tão perdida. Mas isso depende do que é que a pessoa quer. Eu falei do Quintanilha. O Quintanilha utiliza estratégias de propósito para a pessoa se sentir perdida, até no fim conseguir juntar essas linhas. Não é mais, não é melhor nem é pior do que outra estratégia. O balão de pensamento é perfeitamente válido, não é? Claro que era só o que faltava dizer, não pode usar. E continua a ser usado, mas por isso é que eu estava a tentar
dizer isso e especificar num determinado tipo de livros. É só porque acho curiosidades interessantes, porque a língua, não é? A própria língua portuguesa, todas as línguas vão mudando com o tempo e as linguagens artísticas também e tentam explorar coisas novas. E às vezes há coisas tão simples que se calhar as pessoas, diria se calhar, que não leem tanto banda desenhada, podiam nunca se ter apercebido disso. E às vezes falar do simples pode ser interessante, ou pelo menos achei. No caso voltando ao tempo, tu tens, já que falaste no cinema, normalmente tu no cinema também podes, como na banda desenhada, usar a imagem, sem dúvida. E lembrei-me do momento no sentido em que tu tens a história a convergir para um ponto no tempo, portanto a história começa ao contrário, não é? Ele começa no fim a ir para o meio, mas depois alterna com cenas a preto e branco, dele no quarto de hotel, que é, portanto, do início a ir para a frente e aquilo converge no meio. Portanto, ele escolheu o preto e branco e alterna aí, não tem aqueles filtros que tu falavas que também eram uma opção. Há também o som, era aí que eu queria chegar. E lembrei-me do Lost, se quiser, não vou falar muitos flashbacks. Fazer, não é? Porque ninguém se lembra. Portanto, Claro, que alguém tem de o fazer, não é? Não, eu sei que toda a gente se lembrou, mas não sei se lembraram disto, que é, os flashbacks eram anunciados por um som específico que era sempre o mesmo. Percebes? Exatamente, era essa parte que eu queria focar, porque obviamente que o Lost é uma referência óbvia no tratamento do tempo, da forma que estamos a falar. Mas usava o som, realmente não um tipo de imagem diferente. Claro que tu percebias que eles não estavam numa ilha, ok? Não precisavas do som, não é? Mas pronto, foi uma estratégia que eles manteram ao longo mas esse som é tão óbvio como aquela cena do filtro. A única coisa é que isso o que é que produz? Produz nesses meros segundos uma moldura. Sim. Claro, é uma alternativa. Era só uma alternativa. Só queria dar uma alternativa ao uso de imagem diferente. Não é uma alternativa subtil, atenção. É só simplesmente uma alternativa. Lembrei-me também do Pulp Fiction no sentido em que ele dispara-te episódios, não é? E aquilo tem uma ordem, mas ele simplesmente baralhou a ordem, não te dá datas, não te dá nada. E tu, enquanto espectador, fazes o puzzle no fim, juntas aquilo e compreendes. Que é diferente um bocado, se calhar, do que vocês já disseram, por exemplo, pegando no Sandman como exemplo, ou mesmo aquela questão do Watchmen que tu disseste, que é tu vais mostrando coisas no passado, que até são interessantes agora de ler, mas no futuro vão ter outro tipo de desabrochar na história. E aí sim também fazes uma espécie de construção de um puzzle e percebes as ligações, as causas e as consequências. Que também acho que é interessante, porque pronto, vais construindo aquilo e dizes, pá, e no Sandman é giro porque há coisas no primeiro volume que têm impacto muito à frente e quando funciona bem, é recompensado. Mas é por isso que ao início tínhamos pensado em falar de não linearidade e eu disse para ter cuidado com isso, porque utilizar flashback, flash forwards e não sei o quê não significa de maneira nenhuma falta de linearidade. Bem pelo contrário, é simplesmente uma outra estratégia de rearranjar a suposta ordem cronológica original para construir, para que o espectador, o leitor, que tenha acesso às informações que depois construirá um resultado unívoco em relação à história. Portanto, nós não estamos aqui a falar de não linearidade. Para isso temos que olhar para outros textos, que até podem ser lineares cronologicamente, mas a falta de linearidade vem por outras questões. Portanto, a falta de linearidade na ordem cronológica não significa necessariamente a falta de linearidade lógica ou da narrativa, de maneira nenhuma. Portanto, isto é uma coisa, isso é muito importante dizer, porque há muitas pessoas que confundem as duas coisas. Ou seja, veem um filme como o Memento e dizem, isto é um filme não linear. Não, bem pelo contrário, é um filme perfeitamente linear. A linha é apresentada de uma maneira diferente, mas o filme em si, é lógico, eu saio da sala de cinema e, ok, foi um gajo que fez isto, esquece e depois fica perdido naquilo. Assim, não há nada, não há mistério fora daquilo. Não, e tu percebes, atenção, não é uma escolha que alguém disse, vou fazer isto só para ser diferente. Faz sentido que a história seja contada naquela direção,
Mas não deixa de ser linear. É exatamente como tu dizes. Por exemplo, e outra coisa que eu queria apontar é que, também não vamos entrar nesse detalhe, é uma coisa técnica, mas, por exemplo, há uma diferença fundamental entre, por exemplo, em inglês, as palavras, porque nós em português falamos de analepse e de prolepse, mas, por exemplo, em termos de prolepse, um termo da retórica, mas em inglês faz uma distinção entre foreshadowing, flash forward e até catéfora, que é uma coisa diferente. Por exemplo, o foreshadowing e o flash forward são duas coisas diferentes. O flash forward significa que há mesmo um salto no tempo da narrativa e nós estamos no evento futuro. E depois voltamos ao tempo linear antes de chegar lá. Um foreshadowing é uma coisa diferente, é uma estratégia textual em que há uma indicação qualquer sob a forma de um objeto, por exemplo, a catáfora é dizer uma palavra que aponta para qualquer coisa que ainda não sabemos o que é. Por exemplo, se eu disser assim, e quando ela entrou, toda a sala parou. Funciona, não é? Mas quem é ela? Eu vou ter que esperar que venham as frases seguintes para dizer a rainha do samba. E eu, ok. Mas o eu dizer ela entrou cria um impacto de uma expectativa que funciona muito bem, não é? Ela parou. E eu já estou... Ela quem? Ok, agora já estou com atenção. Quem é? E depois diz. Portanto, estas estratégias existem sempre. E por outro lado, outra coisa que eu queria dizer é que isto é uma coisa interessante também, porque nós estamos a falar de texto. Mas nós na nossa vida, a nossa experiência de vida, a nossa experiência do tempo, nós estamos sempre com duas malinhas de mão, que é as expectativas do futuro, não é? E o passado. Em todas as experiências que nós temos, nós estamos sistematicamente a fazer comparações com o que já aconteceu connosco, trazemos a nossa história, trazemos experiências anteriores, portanto, eu lembro-me disto, etc. Tal como trazemos também uma expectativa. Por exemplo, quantas vezes é que nós treinamos aquilo que vamos dizer numa conversa, não é? Sobretudo quando são coisas sérias, não é? Vamos falar vamos a uma situação séria e fazemos um pequeno ensaio na nossa cabeça como é que a conversa vai ser, e depois digo isto, e depois ela responde isto, e depois no momento certo, fuck it, nada daquilo funcionou como queríamos, não é? Eu no Ducha antevejo sempre estes nossos programas. Eu faço as vossas vozes e tudo. E tento prever aquilo que vocês vão dizer. E o Pedro a interromper o Gabriel, a dizer não é assim que se diz e tudo mais. Faço isso. E é por isso que tens a tua mulher a bater. Oh, André, o que é que se passa aí dentro? André, estás no Ducha há 50 minutos. Era aí que ainda falta falar do Pulp Fiction e do Sin City, da adaptação ao cinema do Sin City. Exato. Bom, mas pronto, era o que tinha a dizer. Não, eu gosto, em relação àquilo que estavas a dizer, de às vezes haver um grau de queremos levar os leitores, até que ponto é que queremos com que eles se sintam perdidos, ou as pessoas que estão a ler. Eu não gosto, para mim eu às vezes sou demasiado literal nas coisas, ou pelo menos faço demasiada a papinha, não é? No sentido em que não quero que as pessoas se sintam demasiado perdidas, mas há ali um meio, há ali uma dose certa de... Eu também não gosto de entregar tudo, e portanto nisto do tempo, às vezes até gosto que as pessoas se sintam um bocadinho perdidas naquilo que estão a fazer. Por exemplo, no Tormenta, no livro que fiz com o João, não me preocupei mesmo acho que nenhum de nós se preocupou, demos os elementos certos para que as pessoas conseguissem ler a história, e muita gente achou o livro confuso, mas eu não acho o livro confuso, acho que também depende um bocadinho do grau de investimento que se queira dar, e aí também se brinca um bocadinho com o tempo. Diz-me, Gabriel. Só para dizer isto que eu vou dizer, não é sobre esse livro, não porque eu não achei isso, mas às vezes também é suposto deixar o leitor confuso, também é uma intenção, às vezes é propositado, não é? Mas não no geral gosto. No geral gosto que os livros tenham um grau de interatividade, ou pelo menos um grau de investimento da parte do leitor. Como eu também gosto que haja... Isso depende sempre de quais são os objetivos do texto, e nem tanto ao mar nem tanto à terra, ou seja... É óbvio que uma pessoa, dependendo se está a fazer um texto, por exemplo, mais popular e infantil, obviamente que quer que seja inteligível para pessoas mais
jovens que normalmente podem não estar munidos dos melhores ou ainda de instrumentos muito sofisticados de interpretação. Mas também, às vezes, é um pouco aborrecido o estar à espera que o público diga, não percebi. E o que dá vontade é, não percebeste, vai à escola, meu. Também, quer dizer, uma pessoa também não pode estar aí pelo denominador comum, não é? Sim. Que é mau. Eu tenho uma dose, ou seja, tenho uma dose de não gosto de entregar tudo, mas também não, regra geral, também não faço com que os livros sejam muito complicados de... A linha fica mais batida quando tu passas de leitor para escritor. Portanto, enquanto leitor e te sentes confortável e estás habituado a ler, e depois vais para o lugar de escritor e de repente dizes que, será que estou a abusar? Será que estou a exagerar? Eu, pelo menos, a nível pessoal das pequeninas aventuras que eu fiz, pelo menos sentia isso. Perdes alguma confiança que tens como leitor, porque eu sou muito mais leitor do que autor, do que escritor, nesse sentido, mas é uma experiência pessoal. Gosto de pedir opiniões quando tenho apenas aquilo tudo impresso, mas às vezes acontece que, por exemplo, no Volta, que eu acho que é claramente, percebe-se que é claramente o primeiro volume de uma história maior, porque há muita coisa que fica em suspenso e há muita coisa que não é explicada e é indicado. Houve gente que leu, eu joguei que ficava por aqui e estão satisfeitos. Ok, está bom. E eu, então, mas... E ainda bem para essas pessoas, porque o Volta 2, como é conhecido cá em casa, o Avatar 2, assim, tiveram que esperar. Não sei se fico satisfeito, se fico desiludido, porque eu talvez fique desiludido, porque há tanta coisa que é, e a pessoa fica satisfeita. Não, está bom. Então, mas isto assim não faria sentido nenhum. Não, ok. Não sei, cada um... Mas isso depende dos contextos, porque, por exemplo, nós estamos aqui a falar de coisas até relativamente inteligíveis, mas, por exemplo, no campo da literatura existem experiências, obviamente, muito mais sofisticadas de qualquer coisa que estejamos para aqui dizer, mas não, eu, por exemplo, se sou, chamei-me pedante, o que ela saber? Sim, sou, um gajo quando conhece coisas, é óbvio que é pedante. Portanto, quando eu vejo as pessoas a falar de literatura e vão buscar exemplos da literatura de cordel e de que se vende no supermercado, gosto muito deste escritor, dá-me vontade de ficar. Não vou dizer o que me apetece dizer. Enquanto que um gajo pega no Novo Romão, ou Júlio Cortázar, ou outros escritores quaisquer, em que as coisas são muito mais abertas, ambivalentes, não há uma resolução da intriga, não há um foco na intriga, não é? Sequer. E as pessoas nem sequer se atiram a essas coisas. Claro que cada um lê as coisas que quer, tem todo o direito, e são cidadãos de bem, não é? Toda a gente. Mas quando se quer legislar sobre escrita, estrutura, etc., aí eu exijo que haja alguma sofisticação e um conhecimento de algumas coisas. Ora, por isso é que quando tu dizes, eu entendo o equilíbrio que tu queres encontrar, esse nice spot entre mantens a intriga em aberto, mas ao mesmo tempo quero que as pessoas se sintam satisfeitas com essa resolução, isso é perfeitamente válido. Mas se houver alguém que queira fazer algo mesmo muito complexo, por que não? Por que não? Sim, claro, aliás, estávamos a falar do Watchmen. Eu adoro quando ouço pessoas a dizer li o Watchmen, mas não li aquelas partes dos artigos grandes e dos textos e não sei o quê. Passei isso por cima. Ok, então não leste a obra, não é? Mas isso não serve para a história. Não, isso é a história, isso faz parte da história. Portanto, quer dizer, o que é que isso quer dizer? Não sei, mas isso já estamos aqui a disparatar. Isso tem a ver com o discurso de cada um. Cada pessoa que conta a história tem uma história para contar e tem a forma como a conta, não é? Isso faz diferença, mas cada um escolhe. E não só, e a banda desenhada, convenhamos, a banda desenhada tendo uma dimensão visual, tem há um grau de entrega ou de leitura que pode ser paralela ou até independente da escrita. Eu confesso que às vezes existem alguns livros, sobretudo aqueles mais populares, em que às vezes eu nem me preocupo muito com os diálogos, porque percebo, quando era miúdo fazia isso, e ainda hoje percebo. Quer dizer, eu vejo um livro qualquer do Aquaman à porrada com o Super-Homem, acho que eu estou mesmo preocupado a dizer, oh meu Deus, tu conseguiste... Eu também dou murros à página, porque sei que não estou a perder particularmente nada, não é? Aliás, a vida norte-americana, vocês já devem ter reparado que tem imenso texto. Estão sempre a falar, há sempre legendas, coisas para dizer. Não exagero. Enfim. Muito bem.
Só para dizer que me lembrei daquela crítica do livro da semana passada, que era vale a pena ler até ao fim. E eu acho que podíamos aplicar isso ao Watchmen na capa, que é vale a pena ler tudo. Vale a pena Exato. ler tudo. Agora, Não, por exemplo, sabes uma coisa? Eu acho que o Watchmen, existem outros livros assim, é verdade. Mas o Watchmen em particular é um livro que apetece dizer vale a pena não, é obrigatório reler. Porque só na releitura, e na terceira leitura e na quarta leitura, é que há uma data, é que nós começamos a ver os fios todos, de facto, que estão lá a agarrar aquilo. Eu ainda comentei isto numa conversa hoje, por causa de um livro em particular, que estranhávamos, por exemplo, houve uma pessoa que disse, adorei e acabei de ler e apeteceu-me ler logo de seguida. E nós estávamos, a comentar que era um livro substancialmente simples, nada de mal, ok, nada de mal, mas que não sentes particular vontade de ir logo reler, porque livros como o Watchmen é que realmente dão mais prazer, porque tu realmente vais apanhar mais coisas. Sim, mas isso depende do que é que se está a falar. Claro. e até que ponto é que vocês desejam assassinar a pessoa que diz não li, mas vi o filme? Quando estamos a falar do Watchmen, já houve várias pessoas que me disseram isso. Não li o livro, mas vi o filme. Pronto, já está feito. Ou seja, não vale a pena. Eu, graças a Deus, Nosso Senhor não me dou com pessoas dessas, percebes? Mas olha, também deixa-me dizer, quando tu começas pedantemente, quando começas a dizer esse name dropping de escritores que nenhum de nós apanha, tu podes estar a dizer a seleção da Bulgária do Mundial 94. Como é que sabes que eu tinha aberto essa página? O Jordan Letchkov e o Trifon Ivanov e não sei o quê, eu lembro-me, era central enfim. Ele disse vamos já estamos a espreitar, vamos lá embora. Mas por isso é que eu também estou aqui, que é para aprender. Bem, eu acho que nós perdemos um bocado entre os ataques do gato do Pedro, a gente perdeu aqui um bocadinho a noção do tempo. O que é engraçado, porque isto é desarranjar o tempo e houve aqui um tratamento do tempo mais livre do que nos outros fizemos. Exato. Obrigado a todos. Vamos falar dos livros muito rapidamente. Pronto, olha, eu não tenho nada para dizer porque continuo a ler a encomenda que chegou da Chile. Há 7 semanas. Exato. Semana passada. Desde 2016 estou a ler os livros que chegaram. Então, muito rapidamente, eu hoje trouxe para casa uma tradução francesa desta autora coreana, Kumsuk Gendry Kim. Eu já tinha lido Grass, ou Mauvaise Herbe, e este é o June. É uma autora coreana, não sei, trouxe o livro, nem sequer o vi. E outro é este francês também que encomendei, que é Flippette et Vénère, de Lucrèce André, que tem muito bom aspecto, não sei se conseguem ver bem a capa, com as duas personagens, assim com umas cores primárias muito, muito interessantes, mas não sei nada sobre o livro, portanto, vamos ver o que acontece. Gabriel? Okay. Já tinha o livro aqui há algum tempo, mas comecei a ler agora este também da Chile, o Einstein, Eddington e o Eclipse, que é sobre a viagem que o Eddington fez, não quero dizer a asneira, sobre as 2 expedições britânicas que rumaram ao Príncipe e ao Sobral para observar o eclipse solar total de 1919 e para testar as teorias do Einstein. Eu acho piada a este tipo de, vou dizer, parcerias entre diferentes ciências, estilos, artes, e aqui juntou-se a banda desenhada e a ciência. Portanto, temos aqui um ensaio. O livro tem o Olha, não é ensaio... para falar do livro, é só dizer o que estás a ler, meu. Lá, caralho. Eu só queria dizer que gostei muito da arte da Tamoé, que aqui assina com a Ana Matilde Souza. Aqui uma espécie de banda desenhada impressionista. Achei mesmo muito bonito, mas pronto, vou ser rápido. E fui buscar hoje o Planeta Satélite, um fanzine do Ricardo Batista, que me contactou por e-mail a dar a conhecer o projeto, e depois achei interessante, porque o nome não me dizia nada, Ricardo Batista não sei quem é, e depois quando vi o nome do fanzine é que percebi que era de um blog que eu seguia há anos. Missing Out. Não, há anos que eu seguia aquele blog e não fazia ideia disto. Portanto, muito bem. Sim, senhor. Quem gostar do Einstein pode ver uma entrevista de Ler BD às autoras. Neste mesmo canal do YouTube. Esqueci de dizer, os desenhos são giros. Não? É uma mestria da história. Vou só dizer qual é o livro que vamos ler para a próxima semana.
que é um livro do Krzysztof Gawronkiewicz e Mikhail Kaliszewski. Portanto, 2 autores polacos. A toda a gente que fala polaco, as minhas mais sinceras desculpas. E o livro é o Benefício, é uma terra em espanhola. Em espanhol. Que é o livro que nós vamos ler na próxima semana. E eu até lá vou aprender a dizer estes nomes em polaco. Nós também. Será? Obrigado. Vamos acompanhá-lo, né? Isto é uma equipa. Há palavras em polaco que são mesmo muito difíceis, por causa daquele som do duplo S ou do tipo chat. Há ali um som que eu nunca consegui fazer bem. Para aprender a dominar isso. Há um som que eu não... O Gabriel diz, há sons que eu não consigo, como quem diz, mas há outros que eu digo com uma facilidade absoluta. Há palavras mais fáceis. Muito bem. Muito obrigado por terem acompanhado esta conversa e acompanhem-nos outra vez para a semana. Muito obrigado. Tchau.